Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 44, módulo 2. O assunto, regra da mão direita. Vamos lá? Se enrolarmos um fio condutor em forma de bobina e aplicarmos corrente elétrica a este fio, provavelmente irá aparecer um campo magnético com uma intensidade em torno da bobina. Podemos então polarizar este campo magnético pela exerção de um núcleo de ferro no interior das espiras, formado pela bobina. Preste atenção, aluno. Se enrolarmos um fio condutor em forma de bobina, e então aplicarmos corrente elétrica a este fio, provavelmente irá aparecer um campo magnético com uma intensidade em torno da bobina. Podemos, então, polarizar este campo magnético pela inserção de um núcleo de ferro no interior das espiras, formado pela bobina. Enquanto durar a passagem da corrente elétrica pela bobina, esse núcleo de ferro torna-se um ímã de propriedade magnética idêntico ao ímã natural. Esse ímã eletricamente gerado, damos o nome de eletroímã. Eletroímã. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura ao lado. Para determinar qual é o polo norte e o polo sul magnético desse eletroímã, usamos então uma regra muito simples, chamada de regra da mão direita, que permite codificar com facilidade a polaridade magnética do eletroímã, que nesse caso depende do sentido no qual a corrente percorre a espira da bobina. O que é a regra da mão direita? Vamos então a um exemplo. Se segurarmos uma bobina com a mão direita, de modo que os dedos apontem para o sentido real da corrente, isto é, do negativo para o positivo. Ao levantarmos o polegar, este mesmo indicará o polo magnético norte da bobina, ou seja, o ferro que está lá dentro, imantado pela corrente, tem o seu polo norte na posição indicada pelo polegar. Preste atenção, aluno. Regra da mão direita. Vamos então a este exemplo. Se segurarmos uma bobina com a mão direita, de modo que os dedos apontem para o sentido real da corrente, isto é, do negativo para o positivo. Ao levantarmos o polegar, este mesmo indicará o polo magnético norte da própria bobina, ou seja, o ferro que está lá dentro, imantado pela corrente, tem o seu polo norte na posição indicada pelo polegar. Observe que, para dar certo, os dedos devem segurar as bobinas fazendo a mesma curva que as espiras faz em torno do núcleo de ferro. Resumindo, um eletroímã, portanto, comporta-se magneticamente de maneira idêntica à de um ímã natural. Isto é, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.